para mais um assunto sobre amorosidade e o tema de hoje é reclamar. Eu sou Daniel Araújo, Josué Sirtoli, Guilherme Pesce e Lidomar Pissotto. Reclamar é uma coisa no nosso cotidiano, mas a gente observa que a gente mais reclama do que agradece. O que é que nós temos aí? Vamos falar sobre reclamar, né? Referência, a gente pega o nosso livro Conversas Espiritualistas. E aí a pergunta foi a seguinte: é errado reclamar? E o pai Joaquim vai responder que sim. Quando você reclama, você dá as costas a Deus, pois Ele é a causa primária daquilo que tu reclamas, e se volta para a humanidade. Quando você reclama, você está usando as 4 âncoras que te prendem à materialidade, ou é por fama, ou por prazer, por elogio ou por posse. Mas também não julgue o outro ou você mesmo, caso esteja envolvido com isso até o pescoço, tipo trabalhar como crítico de algo. Pois pode ser que você veio com esta personalidade naquela vida e serve para a obra geral. Agora, não fique se envolvendo de longe em assuntos que não lhe dizem respeito. E ele vai terminar dizendo a seguinte frase: não reclame, pois foi você quem escolheu esta vida. Você não pediu prazer, e sim provas. A lógica humana é contrária à espiritual. E eu acho que isso abre bem o nosso trabalho, que é um trabalho que a gente desenvolve muito aqui na Amorosidade, a questão do reclamar. Nós temos um conceito que está escrito muito grande aqui dentro da casa, que é uma frase de Buda, isso, que diz: você é herança de você mesmo. Então tudo que acontece conosco não acontece porque uma força externa, né, vem fazer qualquer coisa para atrapalhar a nossa vida. Não. Tudo que acontece conosco acontece porque em algum momento, pelo gênero de prova escolhido, ou seja, por todo o enredo que nós mesmos escrevemos para a nossa existência, nós escolhemos aquilo, nós pedimos por aquilo, né? E quando nós reclamamos, nós estamos chorando, se achando grandes vítimas, né? O mentor vai dizer que se tu quer descobrir onde é que tem um humano, é só começar a ouvir som de choro. Ali tem humano, que é o único que chora no universo todo, né? E a gente tem algumas histórias bacanas. O Guilherme tem 2 histórias muito interessantes sobre reclamar. Conta aí, Guilherme. Conta aí, Guilherme, isso aí. Fala aí. A primeira vem da minha esposa, que, né, a gente tem um filho pequeno, e na época ele estava com uns 7 meses para 8. E o nosso vizinho de porta, eles têm um casal de gêmeos, que eles têm acho que uns 2 anos a menos que o nosso. E um dia ela saiu para mais. 2 meses a menos. 2 meses, tá? 2 meses a menos, né? E aí um dia ela foi sair de casa para buscar o nosso na escolinha, e quando ela saiu eles estavam chorando. E ela reclamando: de novo essas crianças estão chorando, não param de chorar. E pediu prova, né? E aí buscou ele e tal, e ele tinha como... Tranquilo, ele entrava dentro de casa, a gente largava no sofá, no chão, nunca chorou, nunca teve problema. Naquele dia, quando ela entrou dentro de casa com ele, que ela largou ele começou a abrir um berreiro. Mas gritava, e aí veio no ouvido dela a consciência dela, ela se deu conta, pois aí eu reclamei dos outros. Eu julguei o outro, apontei o outro como errado. Isso, e aí o universo vem para trazer equilíbrio. Então vamos ver como tu te porta com essa mesma situação. Tem outra história? Vai falando, depois eu falo. Eu só estava lembrando da frase que daí foi feita uma pergunta para o mentor se agradecer era importante a Deus. Ele se agradecer nem tanto, porque Deus não é ignorante, Ele dá tudo que tu precisa e merece. Então não seria necessário agradecer, que agradecer tudo bem, mas não é necessário. Agora reclamar sim. Reclamar é como se estivesse fazendo um cântico ao universo dizendo: aumenta o meu quinhão de dor, porque isso não está sendo suficiente. Não está resolvendo, assim não está resolvendo. Então, teoricamente, quanto mais reclamar, pior fica. Porque Deus daí tu vai se dobrar ou não vai? E me vem à mente agora, sabe, aquela questão que eu penso que ocasiona, quando é necessário se fala sobre esse assunto. Que quando a gente o trabalho está bom, a coisa está boa, parece que o tempo voa, né? Passa rápido. Enquanto que a gente reclama, está sentindo uma dor, um incômodo, parece que aquela coisa demora,
e que não vai acabar. Ou seja, quanto mais a gente reclama, parece que o tempo faz por onde aquilo perdurar, né? Sim, isso é perfeito, porque a gente tem que entender que a gente está inserido numa proposta mental, né? Aos olhos da espiritualidade, nada disso aqui é real. Isso aqui é como um grande sonho que nós estamos inseridos numa mente maior, né? Que proporciona, que gera toda essa realidade que a gente está inserido, né? Então o que acontece? Quando a gente se coloca numa situação que a gente fica reclamando, né? E é isso que o mentor quis dizer, pelo menos é o entendimento que me vem, né? Aí está dizendo o seguinte: eu não estou compreendendo o que isso representa na minha existência. Eu não estou compreendendo qual é a lição moral que advém dessa situação. O universo te diz quando tu está reclamando. Por quê? Porque quando tu já tem lucidez sobre o que está acontecendo, tu compreende, né? Tu assimila e tu passa a lidar bem com a situação, né? Mas enquanto tu está reclamando, está murmurando, está chorando, para o universo tu não compreendeu. Então o que ele faz? Ele vai te dar mais daquela situação, e aí sim a tua percepção de que o tempo não anda na situação, porque é o universo te dando mais experienciação daquilo. É isso, oportunidade de alcançar a consciência, mas tu está escolhendo o sofrimento, a questão é tua, né? Então o universo está te dando mais oportunidade para aprender com aquilo, para resolver aquilo contigo mesmo. Lembrando de um trabalho aqui, que o colega estava reclamando das situações que passava, da entidade falou, Paulo. Teve um cara antes de vir que chegou para Deus e disse: eu vou lá, vou passar por tudo que tu me botar à prova e não vou reclamar em momento sequer, para demonstrar meu amor a ti, porque eu sei que é tu que vai estar criando isso para mim, né? Daí o cara tendo essa percepção que o cara fez um juramento, daí se continuar, não cumprir um juramento que eles vêm falar, não respeitar a lei do karma, que o karma é a vida que tu escolheu para ter, né? Gênero de prova. Daí tu sucumbe porque daí tu, então se tu diz que não ia reclamar e tu reclama, então tu estaria reprovando no juramento que fez. Né? Me vem à mente agora a questão também dessa coisa de reclamar, que percebemos que também é questão de cultura. Os países asiáticos, Japão, China, eles, claro que a gente não está lá para perceber isso, mas o entendimento que a gente tem, assim como o que nós temos no Ocidente, é que o Ocidente se reclama muito mais do que no Oriente. E isso, como nós estamos aqui numa região colonizada por grande parte por italianos, é da cultura do italiano falar com altivez, né? E muitas das vezes essa questão de altivez pode se passar por reclamação, e muitas das vezes mas é comum para determinadas culturas se pronunciar dessa determinada forma, né? Sabe, então nós aqui, nós os ocidentais nesse belo orbe, né? Então nós somos muito influenciados pela cultura greco-romana. E me veio agora a história de Sócrates e Xantipa. E Sócrates dizia que com Xantipa primeiro troveja, depois chove. Ou seja, primeiro ele esbravejava, reclamava, brigava, depois caía em prantos na frente dele. Né? Xantipa é a esposa de Sócrates. Né? E é mais ou menos isso, cara. A gente reclama da vida, aí daqui a pouco chora da vida. E aí quando vê que não adianta nada, levanta e diz: tá, vou tocar, vou fazer o quê? Né? E aí me lembra a história que tu tem que contar, que tu não contou ainda. Vamos lá. Mais detalhes se eu deixar passar uma coisa. Nosso filho agora ele está com 1 ano e estava num trabalho aqui na casa. Estava no trabalho na casa. O mentor em terra. Um mentor incorporado, tinha a Dinda dele, né, que morre de amores por ele. E a gente num círculo, vários, conversando, né, trabalhando e ele brincando. E aí, do nada, ele começou a querer colo. E aí ele foi para um, ele foi para outro e não davam, e ele continuava chorando.
E aí o mentor pegou e falou, então olhem como que é a situação, não peguem ele. Veja como são os humanos. Veja como são os humanos, como choram por nada. E aí ele tentou umas 5 pessoas, ninguém deu nada, ele sentou, começou a chorar e parou. Resolveu o problema. Não, aí o mentor diz o seguinte, porque o Lindomar transcreveu isso de maneira magnífica, eu vi a cena na tua transcrição. Aí a criança estava chorando ali e tal, e daí aí o mentor olhou para o pai da criança e disse, pega ele, faz o que ele quer agora. Não, esse é outro dia que aconteceu. Então, essa história tem que contar, então essa aí. Eu estou pensando nessa história. Tá, eu achei que era aquela do dia. Não, esse aí foi parecido, porque a Dinda deve ter estado do lado. Pra variar, né? Esse é a Dinda e o banheiro, eu sei que é mais complicado. E aí ele tava mexendo no canto, e aí ele falou, eu não sei o que eu não quis que ele pegasse, eu falei, não vai pegar. E aí ele começou a se jogar no chão, agora ele tá se jogando no chão quando a gente não diz não pra ele, com 1 ano. Birra. Tá fazendo birra já com 1 ano. Ele se joga, começa a gritar, chorar, como se tivesse batido nele. Essas crianças espiritualistas não no caso sério. Tem mais da vida. E aí o mentor pegou e olhou, pegue ele então, no colo, faça o que ele quer. E aí a gente foi e pegou ele no colo. Quando pegou no colo, parou tudo. E não sai lágrima no choro dele. É só reclamação. É só reclamação. Ele só reclama porque ele quer que façam o que aí, ele quer pra ele. E aí o mentor diz, né? Isso é um humano. Sim. Né? Chora por nada. Então, quando crianças choram, quando crescem, com vergonha de chorar, E ficam reclamando. substituído por reclamação, mas querem que o outro faça o que eles querem. A sua vontade. É isso. Então, ele vai te incomodar tanto que até que tu faça e ele consegue o objetivo. E aí tá aquela coisa que ele vem dizendo muito para nós, que é o seguinte: vamos servir ao próximo e não se servir do próximo. Aquele que reclama, que chora, quer se servir do próximo. E sempre se vitimiza, né? Claro. Ele não é culpado de nada, ou seja, o universo conspira contra ele. E é a percepção que ele tem de consciência, né? A pessoa que está vivendo essa situação tem essa consciência, até que um dia a consciência se expande por muito sofrer, que compreende que cara, não adianta ficar chorando, né? E daí é ruim trabalhar perto ou ficar perto da pessoa que reclama tudo. Mas esse negócio cultural, eu fui visitar minha avó e daí tinha 2 tios meus, fazia tempo que eu não via. Daí o padrão, acho que da humanidade, a conversa é reclamar, né? Daí reclama do governo, ficava falando mal dos outros. Isso. Daí eu só fiquei escutando disso, mas para mim foi bom para perceber quanto é perdido naquilo, levando para minha avó um jeito de ver o mundo pesado, né? Sim, se alguém ali naquele grupo não está bem, ela pode piorar, tipo, porque depressão. O mundo está acabando. E você sabe todo mundo... milhares de pessoas se alimentam da desgraça dos outros. Mas esse é o efeito fantástico de domingo, né? Por que domingo o pessoal fica em depressão e tal? É uma das coisas, é isso, efeito fantástico de domingo, que existe a visão. Agora, tem certas pessoas que sintonizam nessa faixa e se prazerizam em ficar sabendo da desgraça que está acontecendo no mundo, se alimentando desse tipo de informação. Ela simplesmente fica na mesma vibração de tá sempre ruim para ela, as coisas nunca tá como se a pessoa toma leite e quer rotar café, não pode. E o reclamar talvez seja Eu tô reclamando já. O do egoísmo, né? Individualidade. Os que mais reclamam é o que mais tem, muitas vezes. Claro. Eu quero mais. Isso é pouco, ele nunca grande vai... individualismo. Talvez ele pense que nunca vai ter, então talvez ele até reclama menos, né? Mas aquele que tem, então, quer mais posse, quer mais paixão, quer mais desejo, quer mais reconhecimento. Quer ter mais isso, quer ganhar mais, quer ter mais prazer, quer ter mais reconhecimento, quer ter mais razão. E daí pode dar tudo que ele quer agora, que daí amanhã ele vai querer mais. Mas é aquilo que a gente sempre conversa, né? A insaciabilidade. Isso, do ego. O ego é uma estrutura criada para ser insaciável, não importa quanto o mundo supra das suas pseudo-necessidades, ele nunca vai estar satisfeito. Né? E claro que isso talvez a gente reconheça em algumas mulheres essa situação, né? Que não importa o que tu faça, elas nunca vão estar satisfeitas. Isso acontece. Minha mãe é assim, por exemplo, né? Mas tudo bem, vamos lá, a gente aprende a administrar a situação, né?
eu tenho um outro exemplo dessa questão de reclamar, que eu passei por 4 empresas e todas, quando eu começava, estava legal, tranquilo, chegava um ponto e começava a reclamar de alguma coisa. Normalmente era de chefe. Então eu começava a reclamar dele, ou reclamar de situações que aconteciam, em vez de eu conseguir ter a compreensão por que aquilo acontecia, em vez de eu olhar para dentro de mim e ver o que eu posso mudar para isso parar de me incomodar. Porque tu que tinha problema? Porque o problema era meu, não era dos outros. E quem reclamava era só eu. Então a partir do momento que eu consegui compreender isso e ter um pouco de lucidez nisso aqui, parei de reclamar. Facilitou a minha vida nessa questão. Sabe que eu me lembro disso no começo do nosso trabalho, né? Tu vinha com grandes questões em relação ao teu trabalho, às pessoas que tu te relacionava no trabalho, e essa era uma coisa que pegava muito contigo, né? Até que teve esse estalo de lucidez. Cara, se tu tá reclamando é tu que tem problema, não é o mundo, meu. Te liga, pico de luz. Até porque o problema é inerente à sua percepção, né? É isso que eu estou falando. Pode ter um grupinho ali e reclama que eles têm aquele filtro que tá ruim, né? Os outros não estão reclamando da boca. Exatamente. E vê que os outros se entendem que vão conseguir mudar. Não, isso é perfeito. Se tu tá reclamando de alguma coisa, presta atenção que o problema é contigo, não é com o mundo. Se tem alguma coisa que tu começa a reclamar, né? Eu vejo, eu tenho um amigo, vocês conhecem ele, e ele se motivava muito com as questões sociais do mundo, fome na África, guerra no Oriente Médio, não sei o quê. Cara, ele teve um dia que ele disse assim, é muito chato isso, porque tu não vai resolver o problema e ficar reclamando é pior. Sim. Né? Sabe, é uma coisa que as pessoas ficam falando assim, porque tem gente indigente na rua. Se tu quer fazer, faz alguma coisa, traz pra tua casa, bota na tua cama, alimenta, e aí sim, faz alguma coisa, talvez não seja hipócrita e ficar reclamando. E se tu começar a se pensar dessa linha, então vai lá e faz. Vai lá e resolve. Tu vai parar de reclamar, porque tu reclama, tu quer que o outro faça. Isso, é porque... Exatamente. Nesse contexto todo... Tu quer incomodar tanto o outro para ele ir lá fazer, mas não só para ti. Isso, porque, mas é verdade. Porque isso é expressão do individualismo, porque ele não estava reclamando porque estava preocupado com o outro, ele estava reclamando porque vai que em algum momento aconteça aquilo comigo. Sim. Não tem nada de amor envolvido ali, tem só puro egoísmo individual. Se você reclamar que o Cristo foi crucificado, vai lá então ser crucificado no lugar dele. Exato, ninguém assumiu a cruz dele por ele. Tipo assim, tá com pena daquela situação, fica naquela situação então. Até porque... Então ele deu o exemplo de não reclamar. Claro, o exemplo maior é assim, que cada um que pegue sua cruz e me siga, diz assim, a minha cruz eu tomei, dei o exemplo em momento nenhum, e pior, quando chegou lá que estava pregado lá em cima, a gente diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ele não estava dizendo que estavam errando, ele estava dizendo que eles não tinham consciência para compreender a situação. É bem isso. Né? E pior, né, quando eu falo do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, né, que no fim ele diz eu acho que é para Tomé, que está nos pés dele, junto de Maria, e que ele diz, tá vendo Tomé, diante de tudo que eu fiz, todos os milagres que eu realizei, eu só encontrei o coração fiel num ladrão, que é o único que acompanhou ele de verdade. Então, é por aí, cara, a gente tem que começar a compreender que o que o mundo traz, os valores que o mundo dá, que as pessoas que o mundo diz que estão certas, muito cuidado com isso, que isso é só armadilha. E o contexto aqui dessa conversa é que cabe relembrar que nada acontece sem o consentimento. Da causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo e amor sublime. Se Deus é causa de tudo, inclusive tudo que acontece naquela situação em que você está reclamando, é Deus que está providenciando aquilo. Então você está reclamando de Deus. Perfeito. Então, você está julgando Deus. Né? E me lembra que o mentor falou contigo, lembra? E aí, o que você espera? Lembra, Neymar? Quando tu estava, eu sempre que estava reclamando, ele parou e disse assim, mas tu acha mesmo que Deus está fazendo alguma coisa errada? Sim. Tu lembra dessa situação? Eu fiquei vegetariano por um período. Fala mais algo sobre isso. Eu vi um vídeo sobre vegetarianismo, veganismo, essas coisas. Estão matando os bichinhos. Daí
eu fui falar com ele daí da funcionalidade das coisas. Por que o leão mata o... Ele pediu só se eu achava que Deus estava errando na criação, porque se não era para acontecer, ele não ia deixar ninguém matar os animais. Né? E eu tô com meio capim. Daí eu voltei, né, desconstruí essa crença e é assim, né, cara? Ele disse que no meu íntimo eu queria me aparecer perante os outros. Aqueles que seguiu uma tendência, uma proposta natural, tudo bem. Você aceita pelo grupo, né? Que é o que hoje em dia está acontecendo mais, né? Muito. Agora, então não é uma regra absoluta, ele diz que sim, tem uns que escolhem aquele gênero de prova, aquela personalidade, e está tranquilo. Não estamos criticando os vegetarianos, né? Porque nós temos um grupo, depois sim, bastante gente, vamos pegar. Eu inclusive, estou adotando meio vegetarianismo, não exacerbando na carne, né? Ocasionalmente como, mas... Cara, eu me lembro de ter vários diálogos inflamados sobre isso, e eu disse, eu não abro mão da picanha, não tem problema nenhum, vocês comem o que vocês quiserem, eu curto picanha. Mas no meu caso, eu gostava e comia junto com os colegas de trabalho e ficava me castrando, né? Te culpando. Que a carne ia me matar, parece que eu não ia morrer, né? Não, mas ia me matar antes. É que a coisa é tão óbvia, sabe uma coisa que mata? Respirar. Todos que respiram morrem. Agora eu entendi. Todas as pessoas que estão respirando vão morrer. Tá. Todo mundo que respira morre. Porque tá vivo, né? É isso aí, meu. Quer morrer tem que estar vivo. Pronto. Simples. Respirar mata. Eu queria entrar numa questão. O tempo está acabando aqui. Sim, talvez o reclamar também, talvez é a criação. Hoje as famílias às vezes querem só um filho e daí dão as melhores condições para eles, dão tudo assim, né? Ele não tem às vezes um irmão para brigar, para dividir, então aceita um pouco, não e tal. Daí quando cai na vida é tanta paulada, mas aí isso, e daí eles vão reclamar. Eles vão acabar reclamando. Mas aí é porque eles não tiveram. Aí a família, o núcleo, não deu consciência, não deu maturidade emocional. Porque a família não tinha. Sim, não tem problema. A vida real é aquilo, não é? Isso. A vida real é que tu vai ter problema, que tu vai ouvir muito não, sim, que as pessoas morrem, que as pessoas te decepcionam, que as pessoas te abandonam, que tu, sabe, que tu vai ficar doente. A vida real é isso, velho. Eu tenho um exemplo com uma colega de trabalho, ela tinha um filho de 8 anos que ela não deixava ver nenhum desenho animado, que nem de pica-pau, que um batia no outro. Ela controlava tudo. Dele foi num coleguinha e jogaram um videogame que um dava tiro no outro. Ele entrou em pânico, ela teve que fazer tratamento psicológico. Então ela criou ele numa redoma. Que quando foi pro mundo, ele não soube lidar com aquilo, porque aquilo não fazia parte do filtro dele. Eu queria treinar um soldado pra guerra. Uma da cotonete pra ele. Uma margarida, né? Exatamente. Ele vai lá. Acho muito bonito, mas tu vai pôr um tiro no meio da testa. Não prepara para o mundo, prepara para o mundo. Para a realidade. É isso. Mais um assunto para quem gosta, motivador, né? E agradecemos a audiência de todos, dê um like, curta. Isso aí. E paz seja convosco. Que assim seja.